Então, copiar uma ideia, a gente fala pro pessoal, pessoal, é o seguinte, né? O dia a dia, o operacional, não é assim, não é de um dia pra noite. E se for, então, qual que é o seu diferencial, né? O que você tá aqui se propondo que outra pessoa amanhã não chega e te copia, né? Onde que seu produto hoje tá dentro, né? Tá atendendo uma necessidade tão clara que, todo mundo tá indo pra comprar ou pra usar o seu produto. E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho pra você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.lidcultura.com.br. O link está aqui na descrição. Agora bora começar. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Thiago Christoph, falei certo, né? Certíssimo, Paulo. E a Isabela Simões, ambos da IAM, falei certo também, né? Opa, tá excelente. Treinei, que é um programa de residência de startups aqui em São Carlos, pertinho de Ribeirão Preto. O Thiago é fundador da IAM, formado em Ciência da Computação na UFSCar, e a Isabela, que é analista de negócio da IAM também, é engenheira de produção pela USP, onde também fez seu mestrado em engenharia de produção. Turma, muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao Agro Resenha Podcast. Vamos começar com as damas, né, Thiago? Por favor. Perfeito, Paulo, justo. E aí, Isabela, tudo certo? Tudo bem, Paulo, e você? Bom demais. E aí, Thiagão, como é que estão as coisas? Paulo, super feliz de estar aqui no podcast. Obrigado demais pelo convite. Ainda mais uma situação dessa de AgriShow. Então a gente tá super agitado aqui, cheio de ideias. Obrigado demais. É isso aí, cara. E é legal, né? Porque a gente eu preciso falar isso, né? Nós estamos num estúdio aqui dentro da AgriShow, dentro do stand da Piscina, né? E também uma coisa interessante. Então, o pessoal aqui da Rock, ó. A Rock tá fazendo um vídeo aqui que nós, né? O pessoal veio aqui e se disponibilizou, tá aqui junto com a gente. Então, deixar registrado isso aí também, tá certo? Então, ó, muito legal. E só, pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Thiago e com a Isabela. E pra gente começar essa resenha aqui, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Então vamos começar com a Isabela aí. Isabela, conta pra nós de onde você veio, quem que você é e pra onde você vai, por favor. Vamos lá. Pra onde a gente vai, a gente não sabe, né? Mas vamos lá. Eu nasci em Araraquara, que tá próximo de Ribeirão, então a gente vive muito esse eixo do agro de forma geral, né? E aí eu fui pra São Carlos, fui fazer engenharia de produção, e aí durante ali eu percebi que eu queria trabalhar com startup, queria trabalhar com inovação, e aí eu fui fazer meu mestrado direcionado pra trabalhar, enfim, nesse campo. Foi quando eu encontrei o Thiago aí por um acaso no WhatsApp, na época a gente tava na pandemia.
Ele postou, a gente tava num grupo de startups, enfim, de São Carlos, ele fez um comentário nesse grupo. Falei, nossa, deixa eu ver quem que é. Entrei no LinkedIn, encontrei, vi que tinha um programa de startups pra ser lançado. Legal. Tô desde, assim, do dia 1 do programa, desde o começo. E hoje eu atuo principalmente fazendo a interlocução da empresa, né, do patrocinador, como que é o caso da Psy, entendendo um pouquinho mais como trabalhar junto com essas startups, né, identificando essas startups, acompanhando elas durante o programa e trabalhando toda essa parceria. Legal. Falavam antigamente que a curiosidade matava o gato, mas nesse caso não, né? Foi lá, entrou. Eu acho legal isso, cara, porque assim, uma coisa que o pessoal sempre fala, né, é que, pô, você enxergou uma oportunidade. Às vezes o pessoal tem vergonha de ir lá conversar e tal, né? Você foi lá, ligou, mandou uma mensagem e no fim deu certo, né, cara? Isso é legal pra caramba. Isso é uma das coisas, até, inclusive, que a gente quer, né, que as pessoas façam. E fala você aí, Thiagão, como é que é? Paulo, vou resumir da seguinte maneira. Imagina lá, um nerd da computação, 1998, entrando em ciência da computação. Nossa. E aí eu vou contar uma coisa pra você que eu acho que vai ser uma novidade, primeira vez que muita gente vai ouvir isso. Em 1998, 99, a palavra empreendedor ou empreendedorismo não estava no dicionário da língua portuguesa. Cara, isso é uma coisa... Existia o empresário, que é quem tem um CNPJ basicamente, mas não É o dono da empreendedor, firma. Paulo. Como que, Paulo? Dono da firma. É o dono da firma. Mas não tinha a palavra empreendedor. Agora, Não. imagina uma pessoa com perfil de uma pessoa empreendedora entrando na faculdade em 98. Eu não encontrei minha turma, não sabia o que eu estava fazendo lá. Eu te contei isso porque essa frustração que eu carreguei acabou ajudando a dar origem a toda essa questão do programa, né? Depois disso, aí vieram os primeiros empreendimentos, aquela primeira onda de startups que teve no Brasil, etc. Eu participei disso, mas com pouquíssima informação. Então, tudo isso levou a uma trajetória de ter fundado startup, de ter visto startup dar errado, startup que deu mais certo que aquelas que deram errado. Aí depois tive uma passagem também pela Móvel, né, que é mais conhecida no Brasil aqui como a dona do iFood. E, enfim, acabei passando pela área de produtos, mas depois disso tudo, voltei para essa origem que é ficar mais próximo do empreendedor, já que agora tá no nosso dicionário. Isso é um negócio muito interessante, porque assim, tem gente que começa a vida, assim, o cara se forma e tal, e ele quer ser empreendedor. Hoje em dia tem isso, né? Exato. E eu vejo aquela pessoa igual eu, assim, ó. Eu virei empresário por acaso. E aí, a hora que você começa, você entra na jornada, cara, você não sabe porra nenhuma. Exato. É muito foda. Muito Porque demais. você tem que aprender a emitir uma nota. Cara, aí você vai ver... Você precisa fazer um controle financeiro, tem que ter um contrato. Bicha, é um negócio. Não, eu só queria fazer podcast, velho. Tá ligado? Aquelas coisas assim, né? Imagina, vocês devem ouvir bastante isso aí, né? Demais. Legal, cara. E viu, deixa eu te falar. Comentei ali no início que vocês, a IEM, é um programa de residência de startups, como vocês comentaram, assim, mais ou menos como esse negócio surgiu. Eu queria que, assim, às vezes quem tá escutando a gente não sabe necessariamente o que é um programa, né, de aceleração, até mesmo de, sei lá, residência. Queria que vocês explicassem o que é um programa de residência como esse, né, de startups, e quais também são os benefícios, vamos dizer assim, dessa turma, ela tá ali junto. E uma coisa que eu queria puxar, assim, uma terceira quase aí, né, porque em São Carlos, cara. Bom, a Isa sabe como a gente tá falando verdade aqui, Isa. Quem decide empreender vai carregar um monte de dor, um monte de perrengue junto, tá? Então a gente tá falando de marketing, a gente tá falando mais o que, Isa, de modelo de negócio, jurídico, muita coisa mesmo assim. Então, gestão, financeiro. Exato, as chances jogam sempre contra a startup e o empreendedor. A chance de você quebrar, que é aquele discurso clássico que a gente ouve, é sempre maior do que você vencer. Então, o benefício de um programa, né, de startups é que ele vai o quê? Mitigar esses riscos. Ele vai acolher o empreendedor, a empreendedora, vai acolher a startup, vai falar, não, peraí, vamos ver aqui qual que é a sua dor. A sua dor é vendas, porque você é um fundador técnico, por exemplo, adora programar computadores, mas não sabe vender? Então vamos descobrir como que funciona um funil de vendas. Será que você precisa de uma cofundadora, de um cofundador na área, etc? E aí a gente começa a mitigar esses riscos. Garantia nunca existe, porque no final das contas depende se seu produto realmente é vencedor, se ele é excelente, vai atender dores reais
de mercado, mas dá para mitigar muito risco, né, Isa? E o próprio contato, né, como o Thiago falou, é algo bastante solitário, né? Então, para além de você ter informação, né, conectar com mentores que vão te ajudar, que vai fazer sentido para o seu negócio, que você vai, às vezes, entrar em contato com conteúdo que nunca imaginou, né? Então, emitir nota fiscal. Como que eu faço isso? Então, para além disso, também você ter outras pessoas que você consegue olhar para o lado e falar, nossa, são pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, ou são pessoas, por exemplo, mentores que já passaram por isso. E aí o que a gente sempre fala pro pessoal, não tem fórmula mágica. Então, se existisse uma fórmula mágica, a gente ia virar e falar assim, faz assim que vai dar certo. Não existe. Existem as pessoas compartilhando a experiência delas, a vivência que elas tiveram sobre aquele determinado assunto, e você ter, além da informação, entender, isso faz sentido pro meu momento ou não faz. Então, esse contato com outras pessoas que estão vivendo nesse ecossistema, que estão passando pelas mesmas dificuldades, fortalece muito também o próprio crescimento como founder, como empreendedor, e ajuda, enfim, nas questões mais práticas quando a gente entra em contato com mentores ou algo do tipo. Eu até lembro uma coisa interessante que você falou de compartilhar, né? Recentemente eu entrevistei um cara aqui, o Michael Schissel até, e ele falou que ele veio de Rondônia, aí ele chegou tal, começou a fazer mestrado em São Paulo, e ele foi numa desses labs aí, e você compartilha, né? Aí ele falou, não vou compartilhar não, vai que você rouba a minha ideia. E, aí que ele entendeu o que era o princípio, né, de compartilhar e por que você deve fazer isso. O cara deu uma dura nele ali na hora, né? Legal. Porque é isso, né? O compartilhamento, e é um pouco do que nós estamos fazendo aqui, né? Contar as experiências para que, de repente, você não cometa os mesmos erros que, de repente, eu cometi ou que você cometeu, né? Se você não compartilhar, não tem como dar certo. Essa é uma dúvida que muita gente tem quando tá começando, às vezes tá tendo a ideia ainda da startup, tá no PowerPoint, como o pessoal gosta de dizer. Paulo, se você não compartilha, não tem como ter o feedback. E o feedback é uma das coisas mais importantes, é o ouro do empreendedor. Se você não tem o feedback, ninguém te fala nada, ninguém te dá um retorno, nada, você não consegue evoluir aquilo. E é interessante assim, que a preocupação é, será que alguém vai copiar a minha ideia? Mas as pessoas só vão copiar a sua ideia depois que você já tá dando certo. E nessa fase você ainda não tá dando certo. Você não deveria ter medo de ser copiado e sim de receber o input das outras pessoas, né? Nessa fase você é o protótipo de dar errado, na verdade. ninguém quer te copiar ainda, né? Essa é a verdade. Como a gente atua no early stage, então a gente pega ali startups que estão bem no começo mesmo, que elas têm o que a gente chama de MVP, que é você conseguir empacotar uma solução minimamente para levar ela para o mercado. Tem várias coisas que você precisa validar. Você tem uma hipótese de necessidade de mercado, você tem uma hipótese de como que pode ser sua fonte de receita, você tem uma hipótese de como que vai ser toda a sua operação, e isso tudo precisa ser validado. Então, copiar uma ideia, a gente fala pro pessoal, pessoal, é o seguinte, né? O dia a dia, o operacional, não é assim, não é de um dia pra noite. E se for, então, qual que é o seu diferencial, né? O que você tá aqui se propondo que outra pessoa amanhã não chega e te copia, né? Onde que seu produto hoje tá dentro, né? Enfim, tá tendo uma necessidade tão clara que, todo mundo tá indo pra comprar ou pra usar o seu produto. Todo mundo acha que vai virar um Uber, né? Exato. Exatamente. Você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é. Eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto ou até pior para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí. Justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no AgroResenha, e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19 98278 5572. Glue HR Solutions. Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Mas viu,
Eu queria puxar um assunto, porque assim, beleza, a gente tem todo esse ecossistema que ajuda, né? Mas tem uma métrica no Brasil que ela é ferrenha, ela é cruel, que a grande maioria das empresas no país, elas quebram antes do 5º ano de existência, né? E quando a gente fala de startups, eu acho que imagino que esse número deve ser ainda mais crítico. E aí eu queria puxar assim, na visão de vocês, por que essa taxa de falência, não sei se é falhar, a pessoa fala mais falhar, né? Uhum. Por que essa taxa é tão alta? Bom, eu vou pedir pra Isa daqui a pouquinho contar o porquê que falha, porque é muito revelador, né? Aliás, vamos entrar nisso já, Isa, porque existem alguns estudos, alguma coisa, mas a gente tem a nossa visão de dentro do programa mesmo. Por que as startups quebram, né? Muito se preocupa em entender isso, que se a gente entende onde está quebrando, a gente entende como fazer não quebrar. Mas o que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, alguns estudos que trazem os principais motivos, o principal motivo ele é muito claro, né? Ele é falta de dinheiro. E aí na startup ele acontece de duas formas. Ou porque não vendeu, então não tem receita entrando. Ou porque, como muitas startups operam no negativo, até ter uma atração interessante, né, significativa, ou porque não conseguiu investimento, né? Então não conseguiu levantar uma rodada, ou com investidor, anjo, ou com fundos, ou qualquer outro tipo de financiamento, que hoje a gente sabe que existem outros, por exemplo, editais ou similares, enfim. Só que quando a gente começou a olhar para as nossas startups no nosso programa, né? Então, hoje a gente já teve mais de 86 startups que passaram pelo programa, a gente percebeu que no early stage, na verdade, nessa etapa de vida que a gente tá, foi questões de problema entre sócios. Que a gente hoje no programa, a gente atua muito forte nessa questão do acompanhamento jurídico, né? Então, qual a importância hoje de ter um acordo de sócios, de ter tudo estabelecido desde o começo, para que não vire uma briga, para que não vire, né, para que não seja motivo de quebra das startups. E a gente percebeu, né, e a gente até brinca, a gente fala assim, nossa, às vezes tá tão no early que elas nem chegam a morrer por falta de dinheiro, porque não dá tempo de precisar de dinheiro, elas já brigaram antes e já estão quebrando antes, já estão com problemas antes, né? Agora, olha que interessante. Ô, você prefere, sei lá, comida árabe ou japonesa? Japonesa. Então a gente decide aqui, nós três, abrir um restaurante de comida japonesa. Já vai ser difícil, tá? Assim, do tipo, a gente pode brigar, a gente pode, sei lá, qualquer ter outro problema, pode faltar dinheiro, pode ser que a gente tenha escolhido uma péssima localização para o restaurante. Ele já vai quebrar. Mas você concorda comigo que restaurante de comida japonesa já é algo validado? Assim, eu digo, a gente não tá tentando fazer nada muito novo. Você consegue ver, ter material ou falar com pessoas mais fácil sobre como montar um restaurante. Exato. Seja japonês já ou árabe, enfim. Muita gente que tentou antes. Agora, se a gente já pode ter todos esses problemas montando um restaurante de comida japonesa, agora vamos tentar fazer uma coisa mais difícil ainda. Usar imagens de satélite com visão computacional para fazer análise do agro, por exemplo. Então a gente começou a adicionar mais desafios ainda. Além de todos aqueles desafios do empresário, agora tem do empreendedor que está tentando fazer algo novo no mercado. Então é um cenário realmente de alto risco, né? Sim, cara. E a gente vê, né, assim, aqui no AgroResenha passaram algumas startups, sabe? Na época que eram startups. Algumas prosperaram, outras ficaram pelo caminho. E tá tudo bem, tá dentro da estatística, inclusive, né? Mas ter isso em mente, né? Eu falo isso porque recentemente depois eu quero até conversar com vocês, mas eu tenho uma startup que a gente tá organizando e a gente se preocupou muito com isso no início, sabe? De ter os founders ali que têm habilidades complementares, já mostramos ali qual que vai ser o percentual de cada um da empresa, porque assim, é o básico, né? Porque depois, na operação ali, a hora que tiver o negócio pegando fogo, é foda, né, cara? Exato. E aí aquela história, sabe, combinar a regra do jogo, Exato. Paulo? Então, às vezes, um memorando de entendimento falando um pouquinho do jurídico, né? Às vezes um acordo de sócios bem feito pra combinar. Sabe um dos momentos que mais dá encrenca? Não é nem quando tá faltando dinheiro, mas é quando começa a entrar o dinheiro. Porque aí você vê que a regra do jogo não ficou muito bem combinada, então tem o founder que tá carregando o piano, vamos dizer assim, tá acordando todo dia, ralando, trabalhando de final de semana, e tem outra pessoa que já tem, às vezes, um trabalho regular, e aí, às vezes, coloca um pinguinho de dinheiro, mas não dá as caras no dia a dia. Então, esse tipo de coisa que parece muito pequeno no momento do entusiasmo de começar uma startup, é o que vai explodir lá na frente. E a boa notícia é isso, é que para todas essas dores tem os seus respectivos remédios, vamos dizer assim. E aí a gente voltou no tema, né? O programa de aceleração, o programa de residência de startups, ele busca fazer isso, tipo, qual que é a sua dor,
como que a gente pode te ajudar. A gente não tem como falar assim, a gente vai garantir que todas vão dar certo e vão sobreviver, mas a gente consegue ajudar a aumentar a chance que essas startups vão, enfim, sobreviver, porque justamente por conta desse conteúdo. Então, outro exemplo clássico, a startup chega bem no começo com isso, as porcentagens distribui para todo mundo, né? Então, troca por serviço, troquei aqui por marketing, troquei por... Eles fazendo equity. Equity, exatamente. E aí começa aquela distribuição de equity para todo mundo, e aí a gente olha e fala, tá, mas você planejou suas rodadas, então pra frente, quando você precisar diluir, entrar um investidor, como é que vai ser? E aí a pessoa não sabe direito como é que vai ser. Isso tem que ser tratado desde o começo, porque senão isso se arrasta e é um dos motivos que vai dar encrenca no futuro, porque não vai ter como consertar depois, ou vai ser muito difícil, né? Verdade, cara. E eu tenho um caso, assim, de um amigo que aconteceu exatamente isso. No fim, deu tudo certo, né? Mas rolou uma tensão na sociedade, né? Porque é justamente isso. Ele tava na operação lá, todo dia, se ferrando mesmo, de verde e amarelo. O outro tinha uma condição um pouco melhor, já tava estabelecido, já, né? Um cara mais velho e tal. Então, assim, rola essa coisa, podia ter, né? Organizado melhor lá no início. O início faz toda a diferença. Tem todo tipo de encrenca que você imaginar, né? Às vezes até assim, trouxe o dinheiro do pai, da mãe, aí é um advisor, mas é o investidor, não vai entender nada. Fala, não, mas por que seu pai, sua mãe tá no... Então, assim, tem todo tipo de encrenca, mas tudo isso a gente consegue orientar, né? Esse é o ponto, assim. Às vezes só precisa passar a referência que a pessoa pega, né? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E eu queria entrar num outro ponto super interessante, que é essa questão da inclusão de empresas, né, dentro desse processo. Vocês são ali aquele elo entre a empresa, o empreendedor, né, ajudando o empreendedor a se estabelecer melhor ali o negócio dele como um todo, né? Mas as empresas, tem muitas empresas como a Psim, assim como outras tantas que tem aqui na AgriShow, né? Tem muitas empresas que, até que não é o caso da Psim, tem outras empresas que falam assim, a gente é inovador e tal, né? E quando você vê o processo de inovação ali dentro, não necessariamente, de fato, uma empresa tão inovadora assim, né? Mas, o que eu queria entender, como que a inovação dentro de um contexto assim, de uma empresa, ela pode ser implementada com a ajuda de vocês, por exemplo? Como que elas podem se beneficiar desses ambientes que vocês estão criando, né? De startups, tal, aqueles ambientes de inovação. Como que você encaixa a empresa dentro desse processo? Porque, assim, a maioria delas tem processos meio engessados, afinal, já são empresas de médio, grande porte, né? Como é que funciona esse negócio aí? É em especial nesse segmento, né? Porque tem diferença também de segmentos. Você pega, sei lá, saúde, uma coisa às vezes muito arrastada no regulatório, às vezes uma startup não consegue andar rápido. E no agro, é claro que existe uma certa tradição. Então você encontra empresas com décadas de vida, né? Às vezes coisa que você não encontra em outros segmentos que são mais recentes. Às vezes até centenária, né? E aí a inovação, né, é algo que é um assunto super complexo, mas que a gente endereça de uma maneira muito interessante. Então, usando o exemplo da Psim. A Psim é uma empresa tradicional, mas que tem uma gestão com uma cabeça agora muito aberta para inovação, que olha para frente do mundo. Então, como que a gente ajuda empresas como a Psim, que são tradicionais e estão abertas à inovação? A gente aproxima essa empresa tradicional de startups que já estão funcionando no mercado. Esse pode ser um processo, às vezes, muito mais simples do que você
tentar implementar de uma vez só mudanças muito grandes dentro de casa. Se você passa a ter contato com startups, você começa a entender a linguagem da startup. Você consegue gerar negócios, você consegue investir nela com muito mais agilidade do que tentar implementar todos esses processos dentro de casa. Acontece que inovação não é uma coisa fácil, né? Para nenhuma empresa. Então, a gente tem empresas tradicionais que, enfim, tiveram sucesso por muitos anos e a inovação sempre é um desafio. É sempre algo que a empresa, ela deve se preocupar ou está se preocupando no sentido de que preciso inovar para continuar no mercado, etc. E aí, é justamente isso que o Thiago colocou, né? Então, como que essa aproximação pode beneficiar, né? Essa aproximação com startups, né? Essa perspectiva, né? Que a gente traz um pouquinho o conceito de inovação aberta, que é justamente você ter uma inovação que ou às vezes vai de dentro da empresa para fora ou vem de fora para dentro, né? É você encontrar, por exemplo, no caso da Psyn, soluções voltadas para o que ela entrega de valor hoje para os seus clientes ou complementares. Uhum. E que isso, às vezes, um custo de desenvolvimento interno ele é alto, às vezes não está dentro ali do core business do que a empresa está trabalhando, mas a empresa está testando, a startup está testando, a startup está, enfim, indo naquela direção, e aí é uma oportunidade de estar próximo, ou fazer uma parceria, ou fazer um teste, ou investir, e trabalhando essa questão de inovação para além, né, do que eu posso desenvolver aqui dentro da minha engenharia, ou que eu posso desenvolver dentro dos meus setores, mas olhar um pouquinho pra fora e ver, nossa, mas o que tá tendo de novo? E isso acaba escalando, né, quando a gente pega o que tá tendo de novo para o que a gente chama hoje de deep techs, que são startups que vêm, né, de pesquisas científicas. Então, são pesquisadores, possivelmente pessoas hoje que fizeram pós-graduação, fizeram mestrado, fizeram doutorado, às vezes até um pós-doc, naquele assunto, né, desenvolveram uma tecnologia e hoje querem colocar essa tecnologia no mercado, e isso são anos de desenvolvimento, né? Então, é uma oportunidade também para se conectar com muita coisa de ponta, muita tecnologia nova, de forma rápida. Porque a startup, ela tá ali, ela consegue testar, ela consegue desenvolver aquilo de uma forma mais rápida. Sim, sim. E é interessante esse ponto que você coloca, cara. Uma vez eu conversei, não lembro agora com quem, mas que falava assim, dentro das gavetas das universidades tem muita coisa inovadora que estão lá dentro. E às vezes você precisa de uma pessoa só pra, ser ideia da hora, cara. Vamos ter, né? Não, tem, e justamente isso, o pessoal começou também, né, essa onda do empreendedorismo, de startups, começou também agora a despertar e começar essa onda de, nossa, a gente tem campo e tem que ter mesmo, né, tem que ter espaço para que essas tecnologias saiam da gaveta, ou saiam da bancada, ou saiam de dentro da universidade e venha para o mercado e venha para ter aplicações claras. De fato, para gerar valor, né, cara, que esse é o grande lance no final das contas, né. Todo mundo ganha, né? O pesquisador ganha, exato. Sociedade ganha, porque afinal de contas investiu na educação, na universidade e tudo mais, enfim, é bom pra todo mundo. E né? de fato resolve um problema, né? Porque eu acho que esse é o grande lance. Você imagina, você passa anos, Paulo, pesquisando algo pra depois ficar na gaveta e ver que aquilo não tá resolvendo o problema de ninguém, é uma frustração. Se você fala com um pesquisador, com a pesquisadora, todos ficam frustrados de deixar algo engavetado, né? Não interessa pra ninguém, principalmente pra quem tá bancando, que é a sociedade. Claro. E claro, pelos exemplos que a gente tem, né? Então a gente tem Facebook, a gente tem o próprio iFood, a gente tem Uber, a gente tem outros exemplos, a gente acaba associando startups a essas plataformas digitais. E é muito mais que isso. Então, às vezes a gente tá falando aí de uma biotecnologia, a gente tá falando de um hardware, então a gente tá falando de um sensor que tá, enfim, numa máquina pra gerar algum dado. A gente tá falando de inteligência artificial utilizando, por exemplo, imagens de satélite pra poder fazer uma análise de uma lavoura ou algo do tipo. Então são muito além, né, de uma plataforma, de um aplicativo, né? Então, mas tem um aplicativo? Às vezes não precisa de um aplicativo, né? Às vezes a sua tecnologia é uma tecnologia diferente. Sim. Às vezes você tem um sensor embarcado que tá gerando um dado, que esse dado é importante pra uma telemetria de uma máquina agrícola para um bom funcionamento no campo. Isso é tecnologia. Sim. Isso tem pessoas hoje que desenvolvem, que pesquisam como aprimorar, como fazer. E tem muito campo para que isso também seja melhorado. Bom, bacana. Eu sou uma empresa, tô ali, né, tenho meus tantos anos de mercado. Vocês me convenceram que eu tenho que fazer uma imersão aí, entender um pouquinho mais do que existe, de tecnologias e tal. Como é que eu faço, cara? É fácil. Acesse o site, que é www.imfounder.com.br. imfounder, traduzindo para o português, eu sou um fundador ou fundadora, tá? Lá tem uma inscrição, ele é um programa gratuito,
ele é equity free, né? Voltando para a questão do equity, ou seja, o programa não toma participação societária. A gente tem um modelo interessante que permite a participação desses founders sem custos para o founder, e aí faz essa inscrição online. Na inscrição online, a gente olha e fala, opa, a gente entende um pouquinho quais são as dores que você está passando, e aí a gente vai te chamar para uma entrevista. E é nesse momento que a gente vai entender com mais profundidade e falar, legal, então a gente fez aqui uma espécie de um diagnóstico, a gente consegue te ajudar nisso, e aí começa o programa de 4 meses de imersão. Isso é uma coisa interessante para falar, Paulo, a gente está sediado em São Carlos, né, aqui na região da AgriShow, mas um programa que funciona para startups do país todo. Uma plataforma híbrida, então você pode ser de qualquer região do país para participar. Legal. E você comentou um negócio comigo na prévia aqui sobre São Carlos, né? Até a gente comentou ali no início. Por que, assim, São Carlos tem essa pira aí de startups e tal, meu? É muito legal. Esse aqui é um dado que a gente levantou, que a gente tem compartilhado, assim, contado para todo mundo, que é para espalhar mesmo esse dado. São Carlos tem uma concentração de tecnologia muito alta. Ela é uma cidade de porte médio. Ela não é uma cidade grande, é uma cidade do interior de São Paulo. Mas se você olhar a quantidade de startups e empresas de tecnologia em geral em São Carlos, a gente chega num número muito interessante, Paulo. A gente chega que é uma startup ou empresa de tecnologia a cada 1.400 habitantes, aproximadamente, que é o mesmo número de Israel, que é considerada a nação startup. Então, assim, em números per capita, a gente tem essa mesma concentração de tecnologia. Para comparar um pouquinho, mas tudo bem, mas será que isso é muito, é pouco? A média no Brasil é de uma empresa de tecnologia a cada 33 mil habitantes. Então, é muito bastante alto. Em São Carlos acontece tudo isso, claro, todo o mérito a todo o pessoal que levantou as universidades que estão presentes na cidade. Então, hoje a cidade colhe esses resultados de quem levou a USP para lá, de quem levou a Universidade Federal e outros polos de pesquisa e de educação que tem lá. Então, o que a gente costuma brincar é que a nossa função é dar esse banho de São Carlos em startups, em fundadores do Brasil todo. A gente quer levar esse know-how, a gente quer levar esse acesso, né, a excelentes mentores, a informações e tudo mais para todo mundo. Né? É por isso que a gente funciona no modelo híbrido, que é para atender o Brasilzão mesmo. Como a gente tem esse polo de inovação em São Carlos, né, a maioria hoje dos nossos mentores vem ali desse ecossistema de São Carlos e estão dispostos a ajudar startups de fora, etc. Então a gente tem algumas startups que já cresceram bastante, que conseguem contar suas experiências, que conseguem trazer um pouco a visão, e essa troca ela é muito genuína, assim, no ecossistema. Legal. E no caso, vamos supor que eu sou uma empresa de grande porte, que eu quero entender um pouquinho mais como que funciona esse lance das startups, como é que eu consigo entrar nesse modelo? Aí você pode ser patrocinador de um segmento dentro do programa, então tem várias possibilidades, né? A gente está falando aqui, claro, focado bastante na AgriShow, no agro, mas a gente tem patrocinador na área espacial, na área automotiva, enfim. E vai entrando, né? Pode ser um IoT, pode ser saúde. Então a empresa ela pode, de fato, ser uma patrocinadora de um segmento, né? Legal. Hoje a nossa patrocinadora na área do agro é a Psim. E conta aí alguns casos que vocês já passaram aí pela IM Founder, que vocês podem compartilhar com a gente, né? De cases, vamos dizer assim, disso, falando o linguajar de vocês. Tô os adorando. cases de sucesso. Conta aí pra gente. Acho que a Predisa é muito legal de falar, porque a Predisa é do agro, né, Isa? E a Predisa é uma startup do sul do Brasil, que é Jefferson. O Jefferson aqui, que aliás, é um founder técnico, né? Excelente. Todo mundo adora falar sobre coisas técnicas com ele, porque é um cara que vai e conhece muita coisa, etc. E veio parar no Grupo Psim através do programa, né? E, se a gente for começar a contar causa mesmo, Paulo, vai longe. É muita coisa. Nós temos tempo. Por exemplo, a gente Vai tem, por longe. exemplo, sei lá, a gente pode falar da Biotrônica. A Biotrônica é super interessante, veio parar aqui na região. Você quer contar A um pouquinho da Biotrônica? Exatamente. A Biotrônica é uma startup de IoT focada aí para saúde, esportes. E agro, inclusive. E agro, inclusive, né? Enfim, a gente contou essa história aqui de São Carlos. O founder falou, quero conhecer, quero ver como é que é. Chegou em São Carlos, falou, tudo que eu buscava na minha vida de empreendedor era isso. E ficou em São Carlos. Tem hoje o laboratório fomento lá. Da Embrapi. Consegui um fomento da Embrapi. Outra startup que eu gosto
gosto muito de falar também é a Lazutec. A Lazutec é uma startup que veio fundada por 3 pesquisadoras da UNB. Então, 3 mulheres pesquisadoras da UNB e entra na questão de fertilizantes, enfim, mas numa... biopesticidas, Sim, né? sim. Então, tem uma pegada, assim, biotecnológica, mas algo que não agrida o meio ambiente, que veio da pesquisa que elas desenvolveram na universidade. Legal, cara. Aquilo que foi comentado anteriormente, Paulo, é algo que a gente vê claramente assim nas inscrições de startup. Agora, essa década é a vez das deep techs mesmo. Todo mundo já resolveu os problemas simples, vamos dizer assim. Aquela coisa do aplicativo muito simples, que resolvia uma coisa muito simples. Agora é a vez das deep techs, porque os problemas que estão sobrando no mundo para resolver não é mais com um aplicativo, às vezes, muito simples que você resolve. A gente está falando de problemas de clima, a gente está falando de problemas de alimentar o mundo. A gente está falando de um monte de coisa, dos oceanos, enfim, a gente está falando de impacto social, de resolver problemas sérios. Então agora você começa a observar essa tendência de fato de startups que são mais para o deep tech mesmo, de hardware, de software, de pesquisa científica, porque são os problemas que estão sobrando para resolver e são problemas extremamente sérios. Isso. E quando a gente fala do agro especificamente, a gente fala muito do conceito de antes, dentro e fora da porteira, Isso. né? E numa perspectiva, além disso, a gente tem o Farm to Table, que é o antes, o dentro, fora da porteira, mas tem lá o consumidor final, né? Então, como que isso chega? Então, essa cadeia gigantesca, eu acabei de falar assim, né? Mas é enorme, tem São muitos... várias cadeias agropecuárias. Exatamente, muita coisa envolvida. Tem muito espaço para muita pesquisa para melhorar desde produtividade a realmente acesso, enfim, entre outras questões. São vários desafios São aí vários pela desafios frente, que a gente ainda né, não cara? conseguiu, né? E isso é um negócio legal, porque assim, tem coisas que hoje a gente consegue monitorar no agro que 15 anos, 10 anos atrás, a gente não conseguia monitorar. Por exemplo, a gente fala, eu me formei, eu entrei na universidade, sei lá, 2005. Quer dizer, já vai fazer quase 20 anos. Desse período que eu entrei para hoje, a gente dava muito mais, assim, ainda é assim, a gente dá muito mais importância, por exemplo, para química, né, do solo, física talvez, mas biologia a gente cagava para biologia do solo. Mas hoje não, cara. Hoje tem como você fazer alguns tipos de medição e tentar entender um pouco melhor. E eu fico imaginando como é que vai ser nos próximos 10, né, velho? Imagina a loucura. De repente a química do solo vai ser deixada de lado. De lado não totalmente, obviamente, mas a grande parte das pesquisas, agora que a gente tem como mensurar, talvez, né? Vou pensar daqui 10 anos. Daqui 10 anos, em 2033, a gente vai estar aqui novamente. Exato. Na AgriShow? Na AgriShow, falando sobre isso. Mas de repente, cara, daqui 10 anos o negócio mudou de uma maneira tão substancial que o que a gente falou hoje em 2033, mudou tudo, né, cara? Muda tudo, muda completamente. A palavra da moda é inteligência artificial, né? Vamos dizer assim, mas... Cara, é real a transformação, né? Eu digo assim, Total. Quem mexeu um pouquinho com o ChatGPT esses últimos dias, né? O famoso ChatGPT que tá rodando por aí, teve só uma amostra, mas muito pequena do que tá vindo por aí. Exato, e aí você soma isso também à conquista espacial, Paulo, que é uma coisa que tá caindo a ficha agora. Você tá falando, que legal, agora o foguete pega, ele desce, ele pousa de volta. Mas daqui 10 anos, 20 anos, assim, inclusive o turismo espacial, essas coisas vão ser muito comuns. Vamos pegar um busão ali pra Marte, caralho. Vai saber onde que vai ser a AgriShow daqui 30 anos, né? Às vezes dá pra vamos fazer um campo experimental em Marte, vamos fazer um dia de campo lá. Cara, é o tipo de coisa que não dá. A Sam pode desprezar essa possibilidade hoje. Tá ficando muito avançado e muito rápido. E nessa perspectiva que você falou também, Paulo, quando a gente começa a medir, agora a gente consegue medir mais fácil, né? Exato. A gente vai começar a ter dados históricos e conseguir entender coisas que a gente hoje não tem nem visibilidade do que são essas coisas, né? Então a gente vai começar a falar, nossa, isso aqui é um padrão, ou isso aqui faz sentido, ou tem alguma coisa aqui que merece ser investigado. E aí isso vai dar um poder pra gente de entender melhor vários fenômenos absurdos. Enquanto a gente tiver que desenvolver tecnologias agronômicas para Marte, eu tô tranquilo. Duro se a gente tiver que aprender a vender para marcianos, né? Aí vai ser mais complicado. Né? Vai ser complicado. Aí é mais difícil mesmo. Turma, agradeço demais a participação de vocês aqui no AgroResenha. Tenho certeza que quem ouviu a gente, que de repente tem uma startup, tá começando, vai entrar em contato com vocês. Às vezes empresas, né, que olharam, pô, esse negócio é interessante, de repente a gente pode patrocinar aí. Espero que a turma tenha curtido tanto quanto eu curti aqui. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu?
Parabéns também, Paulo. Obrigada. Pelo podcast, obrigado demais pelo convite mesmo. A gente conseguiu aqui contar coisas interessantes ao mesmo tempo dar risada, é assim que é bom. Show. Muito obrigado. Tá isso ótimo, aí. muito obrigada, Paulo. É isso aí. Ó, e tá aí na fila pra gente desenvolver aí métodos de vendas para marcianos, entendeu? Tá É aí uma uma ideia boa- que, inclusive, Vira uma se alguém startup. quiser copiar, Daqui a né? pouco, Primeiro né, cara? precisa achar um marciano, depois... Exatamente. E como que tem que estar ouvindo a gente aqui agora? Pode entrar em contato com vocês aí. Ali o amfounder.com.br é meio de contato, ou no LinkedIn também pode encontrar a gente, tá Show. bom? LinkedIn. É isso. Não, basicamente Site, é isso. E Isso. boa, vai estar tudo na descrição do episódio aqui para quem Maravilha. quiser ouvir, né? E se entrar em contato aí. Agora, vamos para uma dinâmica de grupo aqui. Eu tenho um glorioso quiz pra gente fazer. Vamos Opa, nessa? vamos nessa. O quiz é bem tranquilo, não tem pegadinha, tá? Eu vou perguntar primeiro pra Isabela, depois eu vou perguntar pra você. Isabela Simões, qual que é a sua música antiga predileta? Música antiga. Música antiga predileta. Eu diria alguma do Chico Buarque. Eu gosto muito de ver o fim do Chico hoje. É verdade. Parece mentira, mas é verdade. Bom, tá bom. Chico é bom. ótimo. Tiagão, Take On Me, do Ahá. Oh, Isso Ahá. me traz de volta pros anos 80. Adoro, lembro, sei lá, alguma coisa da infância, Paulo. como eu sou mais novo que você, eu só lembro do Ahá, de Take On Me, quando eu ia no fliperama, cara. Ficava tocando essa música toda hora, cara. Todo mundo dançava essa música Exato. no fliperama lá. Beleza, vai. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, Isabela? Aqui no Brasil foi na Bahia. Ô, Bahia, minha porra. Muito bom. Mas eu acho que o lugar que eu visitei mais legal foi no norte da Argentina, uma cidade que chama Tilcara. Olha aí. É uma cidadezinha bem pequenininha e a volta é toda montanhosa, assim. Eu acho que foi um dos lugares que assim, você tá na civilização, mas você olha e você se sente, assim, muito parte daquilo, numa América Latina que a gente explora pouco, eu acho. Show. E você, Tiagão, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Nossa, é tão difícil essa pergunta, mas eu acho que a praia do Antunes, em Alagoas. É legal. Quando eu vi aquilo, caiu a ficha. Eu falei, tanta gente gasta tanto dinheiro pra ir, sei lá, pra Cancún, Bahamas, etc. O que a gente tem no Brasil é algo, assim, indescritível. Aquele dia eu fiquei olhando e fiquei em choque, Paulo. Parecia hora. coisa de filme, assim, Show, de verdade. show. E Isabela Simões, qual que é a sua especialidade na cozinha? Fala a verdade, hein? Nossa! Fala a verdade, fala a Eu verdade. gosto bastante de cozinha italiana. Por favor, né? E você, Raízes Tiagão? familiares, eu diria. Eu acredito que é o bife de chorizo que eu faço, Mas tá aí. mas segundo minha sogra é o pimentão que eu fiz na brasa. Pimentão na brasa. Apesar da carne, o elogio foi pro pimentão. Muito bom. Então, eu queria que vocês indicassem um livro que de alguma maneira, sei lá, mudou a visão de vocês em relação a alguma coisa. Vocês podem compartilhar aí com a gente. Vai, Thiago, primeiro. Tá pensando? Tá, se você é founder de startup, tem um livro chamado Startup Founders, Sim. que é excelente, que conta a história de um monte de founder, como começou, etc. E é muito legal porque você lê, você vai lendo aquilo e a pessoa conta uma coisa e fala assim, não, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí depois você passa pro outro capítulo, outra startup, fala, não, foi a pior coisa que eu fiz. Eles estão falando da mesma coisa. Então, assim, é muito legal para você ver a riqueza mesmo de como essas coisas funcionam. Eu adoro esse, acho que é mais especificamente para quem é founder de startup e vai se divertir bastante. Legal. Nessa perspectiva também tem o Super Founders, que é um Muito legal livro muito também. legal que ele vem com dados desmistificando alguns mitos, né? Então, por exemplo, assim, só tem sucesso quem tem co-founder. E ele fala, não, tem algumas pessoas que são founder solo e elas têm sucesso e você consegue ver várias... Ou largar a faculdade, é um o caminho mito do pro dropout, sucesso. né? Ué, Então, todo mundo largou a faculdade. todo mundo largou e aí deu super certo. E aí fala, não, muita gente, exatamente isso, são deep techs, ficaram anos estudando e aperfeiçoando e desenvolvendo tecnologia e agora tem uma startup. Tem um livro muito legal também, que eu, aproveitando que vocês estão falando de startups e tal, eu li aquele livro Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz também, que é muito Excelente. bom esse livro aí, pra quem tá É um nesse... choque de realidade. É um eu choque, acho. tipo, porque de fato, cara, depois que você tá empreendendo, você tem que tomar muitas decisões que são difíceis pra caramba, né, meu? O Ben, ele é sócio, né, dos maiores venture capitals do mundo e ele traz a real lá. A cara. real, Cara, total. é super difícil É mesmo. foda, você vai se ferrar, não vai dormir. E tem um outro livro análogo a esse que chama Viva, que é do founder do Viva Real,
que é um founder americano, mas que cresceu aqui no contexto da América Latina. Legal. E é muito legal também. É uma versão, vamos dizer, mais latino-abrasileirada desse livro que você comentou. É uma leitura extremamente agradável Da também. hora, muito bom. Agora uma mais filosófica, hein? Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, dona Isabela Simões? Eu falaria, só continua que dá certo. Isso aí, Cara, isso aí. Nossa, agora até me desarmou, cara. Eu ia falar uns 15 perrengues que eu mudaria, que até me desnorteou. É que a gente fica com 17 anos, a gente fica tão desesperado e pensando como vai ser. E aí você vai descobrindo também, não tem muito como vai ser. Você só tem que continuar e buscar, e, enfim. Cara, mais ou menos nessa linha, o instinto conta, Paulo. Sabe aquela coisa na garganta? Às vezes você pode ver mais a lógica. Eu fiz algumas decisões no passado muito baseado na lógica ou racionais. Só que aquele instinto falava, sabe? Aquela pontinha fala, não, alguma coisa vai dar errado aí. Se eu voltasse pra esse cara dos 17 anos, eu falei, não, cara, tem hora que joga um pouquinho de lado, você tem que seguir mais o instinto. Eu acho que todas as vezes que eu não segui o instinto, eu me dei mal. Então acho que seria uma dica que eu daria pra esse Thiago de 17 anos. Mas vocês trouxeram algumas métricas aí pra mim, né? Eu vou dar as minhas métricas aqui agora. A maioria das pessoas falou o que vocês falaram. A maioria das pessoas falam. É mesmo, olha que interessante. A maioria das pessoas falam isso que vocês falam. Então, inclusive, tá na minha... Eu já falei isso muitas vezes aqui, muita gente já me cobrou isso, mas eu vou escrever um livro falando sobre isso. Cara... É um livro chamado Vai Carai! Excelente, vai, cara. Excelente, exato. Tem que ser, meu. Se você tá ouvindo isso de muita gente... E hoje a gente vive numa sociedade, assim, da ansiedade, né? Então tudo gera ansiedade, rede social gera ansiedade, tudo gera. E aí, a gente tem que, né, às vezes, sair um pouco dessa bolha e entender o que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo, né? Enfim, e às vezes é isso. Seguir. Só vai, carai. Muito bem, pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor na conversa que eu tive com o Thiago e com a Isabela aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então assine o AgroResenha nos principais agregadores de podcast, tem o Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer. Siga as nossas redes sociais também, só buscar por @Instagram, @Instagram, né? @AgroResenha no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e também escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar aí sugestão de entrevistados, mandar um oi pra gente adora receber ois. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br, tá certo? Tiagão, obrigado. Mais uma vez, valeu demais, cara. Paulo. Muito obrigado. Valeu, gente. E eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria. Não sei se vocês já ouviram essa frase ou não. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Você fala isso lá pra galera lá, dos tapeiros lá, entendeu? Quem entender um pouquinho mais de agro, manda essa. Sabedoria popular. Sabedoria, isso é pura... Está validado faz tempo. Milenário, entendeu? Show de bola, cara. Valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.